Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h05. Repita. 7h05. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 6 de janeiro de 2021. Hoje é o dia da gratidão, dia de Reis. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 21 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o Brasil está quebrado e que ele não consegue fazer nada. Bolsonaro citou a alteração da tabela do imposto de renda como uma das suas promessas que não consegue cumprir. O presidente colocou a culpa na pandemia da Covid-19 e também na imprensa, que, segundo ele, teria potencializado o coronavírus. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Itamaraty confirma importação de vacina de Oxford da Índia. Retorno das aulas presenciais na rede municipal em São José dos Campos está previsto para 8 de fevereiro. Governadores realizam reunião com o Ministério da Saúde, mas saem sem data para início da vacinação contra a Covid. INEP divulga cartão de confirmação com local de prova do Enem. São José dos Campos inicia a primeira avaliação de densidade larvária do ano. Vendas de veículos novos caem 26% em 2020. Setor tem pior resultado desde 2016. CBF divulga calendário feminino para 2021. Palmeiras sai na frente e leva vantagem para o jogo de volta das semifinais da Libertadores. E agora as manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre mais um óbvio do presidente que tem uma repercussão desmedida. Ele diz que o país está quebrado e todos sabemos, e que ele não pode fazer nada. E nós sabemos que quem faz é o Congresso e o Supremo. O juiz finalmente entregou por ante-ameaça de Lewandowski os diálogos de Sérgio Moro e Dallagnol para a defesa de Lula. Lula está no Caribe, está passando um bom período lá e com assessores fornecidos pela Presidência da República, como manda a lei. Detalhes sobre tudo isso daqui a pouco, no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h08. Repita. 7h08. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem a um grupo de apoiadores que o Brasil está quebrado e que, por isso, ele não consegue fazer nada. O presidente deu a declaração durante uma conversa na saída da residência oficial do Palácio da Alvorada, antes de seguir para o trabalho no Palácio do Planalto. Bolsonaro foi abordado por um apoiador. Ao responder a ele, fez uma avaliação pessoal sobre a situação do país. O presidente também disse que o coronavírus foi potencializado pela mídia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, chamou de grave e desalentador o comentário do presidente Jair Bolsonaro, feito ontem. Maia se refere ao fato de Bolsonaro não ter conseguido promover reformas que dessem fôlego ao Brasil para os próximos 2 anos. Se o presidente tivesse ironizado menos todos os problemas do país, trabalhado mais, brigado menos com o Congresso, também com o Supremo Tribunal Federal, com certeza a situação hoje era outra. E também ter administrado o país, coisa que ele não fez, né? A situação, claro, seria outra e muito outra. A culpa não é da imprensa, não. A culpa é dele. É só levantar o histórico do trabalho do presidente durante os 30 anos em que esteve como deputado federal, conhecer a história dele no Congresso, vai saber que realmente ele, em forma de administrar, não manja nada, né? Agora, impressionante o país quebrado e ele uma semana passando aí o Réveillon lá no Guarujá, nadando, brincando, ironizando, né? Tá difícil, né? Agora, ouvindo hoje a fala dele nas emissoras de São Paulo, na televisão, na própria rede social, você vê que o que
está fazendo, ele não está respondendo a perguntas, ele está, na verdade, entre aspas, brincando, né? Que não dá para acreditar no que ele está falando, infelizmente. O Ministério das Relações Exteriores informou ontem que está confirmada a importação pelo Brasil de 2 milhões de doses da chamada vacina de Oxford, produzidas na Índia. Ainda de acordo com o Itamaraty, as doses começam a chegar ao Brasil ainda neste mês de janeiro. A importação pela Fiocruz foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mas ainda não há autorização para aplicação na população. O Itamaraty iniciou negociações após o Instituto Indiano Serum, responsável pela produção das doses, informar na segunda-feira que o governo da Índia havia proibido as exportações da vacina. Mais cedo, ainda ontem, em novo comunicado, o Serum já havia voltado atrás e informado que a exportação da vacina seria permitida a todos os países. A Lei número 14.071 de 2020, que altera o Código de Trânsito Brasileiro, mudou, entre outros pontos, a gravidade da infração para quem trafega de motocicleta sem utilizar farol baixo, mesmo durante o dia. Atualmente, a infração é considerada gravíssima e causa a suspensão direta do direito de dirigir. Além de poder ter a carteira apreendida e a habilitação suspensa, o condutor de motocicleta, motoneta e ciclomotor flagrado transitando com os faróis do veículo apagados durante o dia, também fica sujeito a multa de R$ 293,47. No entanto, a partir de 12 de abril de 2021, quando a nova legislação entra em vigor, a infração será considerada média e o motorista ficará apenas sujeito a multa de R$ 130,16 e 4 pontos na carteira de motorista. Não vai perder o direito de dirigir. Especialistas em segurança no trânsito defendem o uso da luz acesa durante o dia, pois ela permite a visualização da moto de uma distância maior, garantindo mais segurança aos demais motoristas e também a pedestres. Estradas. Neste momento, a rodovia Presidente Dutra tem lentidão no sentido São Paulo, ali na altura de Guarulhos. O trânsito está lento do quilômetro 221 até o 222 na pista marginal por conta do excesso de veículos nesta manhã. Rodovia Ailton Senna segue tranquila, sem problemas neste momento. O corredor Ailton Senna Cavalho Pinto também segue com trânsito fluindo bem. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, ambas seguem com trânsito fluindo bem, tempo bom, com sol em toda a extensão, uma manhã muito bonita, o motorista faz uma viagem tranquila. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também tem trânsito tranquilo, mas no trecho de serra a gente tem tempo parcialmente nublado neste momento. Aliás, a Tamoios continua em obras a partir do quilômetro 64 por conta da duplicação do trecho de serra. 7h13. Repita. 7h13. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Agora 7h16. Repita. 7h16. Use a água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. O banho com chuveiro elétrico e com o registro meio aberto pode ser um vilão. Em 15 minutos, são gastos 45 litros. Se você fechar o registro ao se ensaboar e reduzir o tempo do banho para 5 minutos, é possível economizar 30 litros de água. No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. 7h16. Repita. 7h16. Governadores de diferentes estados se reuniram por teleconferência ontem com o secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, para cobrar um cronograma de vacinação contra a Covid-19 para todo o país. Contudo, não obtiveram uma data após a conversa. A informação foi dada pelo governador do Piauí, Wellington Dias. Nossa expectativa era de que houvesse alguma definição. A reunião foi até estressante,
Infelizmente, cobramos uma data e não nos foi fornecida. O secretário disse que iria levar nossa demanda ao ministro Pazuello, afirmou Wellington Dias. Além de Dias, participaram da reunião Ronaldo Caiado, de Goiás, Helder Barbalho, do Pará, Valder Góes, do Amapá, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul e Renato Casagrande, do Espírito Santo. Wellington Dias disse que propôs para a próxima segunda-feira uma agenda conjunta entre os três poderes, cúpula do Congresso, do STF e o Ministério da Saúde, para discutir com as fabricantes e a Anvisa um calendário nacional de vacinação. O retorno das aulas presenciais para os alunos da Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos está previsto de forma gradual para 8 de fevereiro. Neste primeiro momento, a volta às aulas presenciais não será obrigatória. Todas as escolas municipais já contam com máscaras de tecidos para alunos, professores e equipe gestora, face shield para professores e equipe gestora, tapetes sanitizantes e termômetro para medir a temperatura. Será respeitado ainda um distanciamento de 1,5 metro entre os estudantes. As unidades escolares contam ainda com álcool em gel 70%. Como parte do protocolo, os alunos da rede municipal irão contar ainda com um programa de recuperação com atividades aos sábados. O projeto Recupera deve ter início ainda no primeiro trimestre. Agora são 7h18, 7h18, incêndios florestais no Brasil cresceram mais de 10% no ano passado. O ano de 2020 não foi bom para o meio ambiente brasileiro. Dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, revelam que o número de incêndios florestais no Brasil cresceu 12,7% no ano passado, alcançando o maior patamar da última década. Foram 222.798 focos de queimadas notificadas pelo Instituto entre janeiro e dezembro de 2020. Fazem parte desse total mais de 103 mil focos de queimadas registrados na Amazônia e 22 mil no Pantanal. Por falar em Pantanal, ele foi proporcionalmente o bioma que mais sofreu, tendo mais queimadas registradas na história do monitoramento do órgão, que começou em 1998. Só para comparação, o número recorde de queimadas no Pantanal até então havia sido registrado em 2005, ano em que foram 12.536 focos de incêndio. Comparado o total registrado naquele ano com o total registrado em 2020, o aumento foi de mais de 75%. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h20. Repita. 7h20. A CCR Nova Dutra inicia nesta semana obra de contenção de talude em trecho da Via Dutra em Jacareí. Os serviços irão ocorrer a partir de hoje no quilômetro 168 da pista sentido Rio de Janeiro. Em caso de chuva, os trabalhos podem ser paralisados ou mesmo suspensos. Durante a realização dos trabalhos, o acostamento pode ser interditado para a entrada e saída de veículos. A concessionária ressalta que é importante o motorista ter atenção ao trafegar pelo local de obra e respeitar a sinalização implantada. A utilização da passarela existente no local pelos pedestres não será prejudicada durante o período de obra. A taxa de transmissão RT da Covid-19 no Brasil é de 1,04, de acordo com o levantamento do Imperial College de Londres, divulgado ontem. Isso significa que, de acordo com a estimativa da Universidade Britânica, cada 100 pessoas contaminadas pela Covid-19 no país transmitem a doença para outras 104. O índice representa uma queda em relação ao levantamento divulgado no dia 15 de dezembro, quando o RT estava em 1,13, mas ainda é considerado alto. A taxa de transmissão é uma das principais referências para se acompanhar a evolução epidêmica do SARS-CoV-2 no Brasil. Quando está abaixo de 1, indica a tendência de estabilização. O levantamento também projeta que o total de óbitos pela Covid-19 no país esta semana deve ser de 5.440, um crescimento em relação à última semana, quando a universidade contabilizou 4.923 mortes pela doença. No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura.
E nesta quarta-feira o dia será de sol entre nuvens agora pela manhã e com pancadas de chuva localizadas a partir da tarde. As temperaturas estarão elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 31 graus. Neste momento temos 21 graus. 7h22. Repita. 7h22. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h25. Repita. 7h25. Os inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio 2020 Enem já podem acessar o cartão de confirmação de inscrição. As provas impressas estão marcadas para 17 e 24 de janeiro. A aplicação da versão digital vai ocorrer em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. O documento traz, entre outras informações, o local do exame, o número de inscrição, a data e o horário em que a prova será aplicada. Ontem, nas redes sociais, candidatos relataram dificuldades para visualizar o local de prova pelo site. Outros disseram que conseguiram a confirmação pelo aplicativo oficial do Enem. O INEP, organizador do exame, afirmou que as informações já estão disponíveis. O INEP recomenda que o participante leve o documento nos dias de aplicação da prova. Ao todo, 5.700.000 inscrições foram confirmadas. São José dos Campos, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, iniciou a primeira avaliação de densidade larvária, DL, deste ano. O trabalho prossegue em todas as regiões da cidade, até 22 de janeiro. A intenção é levantar o nível de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses, zika, chikungunya e dengue, e definir estratégias no combate ao vetor. Durante a ação, os agentes do CCZ vão visitar 17.793 imóveis das 42 áreas urbanas do município. Em cada quarteirão será trabalhado o número de imóveis necessários para atingir a amostragem sorteada. Serão trabalhados apenas imóveis residenciais, comerciais e pequenas obras. Com bons indicadores de controle, São José dos Campos fechou o ano de 2020 com 451 casos de dengue, sem registros de mortes. O número é 32% menor que o de 2019, com 667 casos e 4 óbitos. Você está acompanhando o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Agora são 7h27. 7h27, após queda na produção em 2020, setor calçadista prevê crescimento de 19% este ano. Produção nacional de calçados deve aumentar 19% em 2021. A previsão é da AB Calçados, associação do setor, que também estima queda em torno de 25% em 2020, na faixa dos 650 milhões de pares. São cerca de 250 milhões de pares a menos, com a redução de aproximadamente 20 mil postos de trabalho. Até outubro do ano passado, a queda na produção estava em 27%, de acordo com dados do IBGE. Além disso, até novembro, as exportações tinham diminuído 19,4% para pouco mais de 84 milhões de pares, informa a AB Calçados. O presidente executivo da entidade, Haroldo Ferreira, afirma que nos últimos meses de 2020 foi verificada uma tendência de recuperação. A melhora foi puxada pela abertura do comércio físico e a expectativa de vacinação contra o coronavírus. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. As vendas de veículos novos caíram 26,16% em 2020, segundo resultados divulgados ontem pela FenaBrave, a Associação dos Concessionários. Foi a primeira queda nas vendas em 4 anos e o maior tombo anual desde 2015.
26,55%, reflexo da pandemia do coronavírus. Foram emplacados 2.058.000 automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus no ano passado, o menor número dos últimos 4 anos. Como comparação, em 2019 foram 2.787.000. Para o presidente da FenaBrave, Alarico Assumpção Júnior, a queda em 2020 foi menor que a esperada e o resultado só não foi melhor pelos problemas com falta de peças e componentes enfrentados pelas fabricantes. Diagnosticado com Covid-19, o vice-presidente Hamilton Mourão passa bem, de acordo com o comunicado divulgado ontem por sua assessoria de imprensa. O texto afirma que Mourão está realizando exercícios respiratórios e que apresentou resultados normais de exames, mas sem especificar quais exames foram feitos. Mourão foi diagnosticado com Covid-19 no dia 27 de dezembro e desde então permanece no Palácio do Jaburu. A assessoria de imprensa da vice-presidência afirmou que ele em breve retornará às atividades normais, mas não deu uma data. Os preços médios do etanol na semana encerrado no sábado passado mostraram-se vantajosos em comparação com os da gasolina em apenas 2 estados brasileiros, Minas Gerais e Goiás. São 2 grandes produtores do biocombustível com paridade de 69,34% e 69,27%, respectivamente, entre o preço do etanol e da gasolina. Em São Paulo, maior produtor nacional, a paridade é de 71,07%. O levantamento é da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e considera que o etanol tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso. Na média dos postos pesquisados no país, a paridade é de 70,40% entre os preços médios de etanol e gasolina, desfavorável ao biocombustível. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,47 com alta de 0,28%. A Bolsa de Nova York fechou em alta ontem, recuperando parte do terreno perdido na véspera. O Dow Jones subiu 0,55% e fechou em 30.391 pontos, enquanto o Nasdaq, de predomínio tecnológico, subiu 0,95% a 12.818 pontos. No Brasil, impulsionado pela Petrobras, o Ibovespa encerrou o pregão ontem também em alta, subiu 0,44% e fechou a 119.376 pontos, patamar próximo ao recorde de fechamento do índice, que foi em janeiro de 2020. Já o dólar fechou o dia em queda de 0,14% a R$ 5,26. E hora da boa notícia: pessoas cegas terão pela primeira vez a chance de serem as primeiras a saber se estão grávidas ou não. Foi lançado no Reino Unido um protótipo do primeiro teste tátil de gravidez, que funciona de forma parecida com os testes de farmácia, a partir da urina. Em vez de um risquinho ou 2 risquinhos, como funcionam os testes de farmácia, o teste levanta bolinhas a partir do reagente químico, que vai indicar a presença ou não de hormônios da gravidez. Mesmo os testes eletrônicos mais modernos disponíveis no mercado não têm essa acessibilidade. Um protótipo do teste foi divulgado pela principal ONG de deficientes visuais do Reino Unido, o Instituto Nacional Real de Pessoas Cegas. 7h32. Repita. 7h32. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, anunciou ontem a extensão do lockdown em todo o país até o fim de janeiro. A medida é uma tentativa de conter os números ainda muito altos de casos e de mortes pelo novo coronavírus. As primeiras medidas para conter a segunda onda foram iniciadas em novembro. Porém, logo no início de dezembro, Merkel reconheceu que o lockdown parcial não foi suficiente para conter o vírus e anunciou um confinamento ainda mais duro, que duraria até no mínimo 10 de janeiro. Ontem, o governo alemão decidiu por estender as restrições. Também ontem, a Inglaterra e a Escócia entraram em mais um lockdown. As pessoas estão autorizadas a sair de casa apenas em caso de necessidades médicas, compra de alimentos, prática de exercício físico e trabalho presencial quando este for indispensável. A Caixa Econômica Federal, responsável por operar o Bolsa Família, divulgou o calendário de pagamentos do benefício social para este ano. Em janeiro, o pagamento será feito entre os dias 18 e 29. O Bolsa Família é pago às
14 milhões de famílias inscritas conforme o dígito final do Número de Identificação Social, o NIS. Os depósitos ocorrem sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. O Bolsa Família é um auxílio para as famílias de baixa renda. O juiz Gabriel Zago Capanema Viana de Paiva, novo responsável pelo plantão da 10ª Vara Federal de Brasília, autorizou o acesso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva às mensagens da Operação Spoofing. Ela apura a invasão de celulares de autoridades por hackers. O acesso às mensagens foi determinado pelo ministro Ricardo Lewandowski do STF, Supremo Tribunal Federal, em 28 de dezembro. A defesa de Lula solicitou então que o conteúdo fosse entregue, mas o responsável anterior pela Vara Federal, o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, negou a requisição, sob o argumento de que esse tipo de pedido não poderia ser apreciado durante o recesso judiciário. O Brasil deixou de pagar uma parcela de 292 milhões de dólares, 1 bilhão e 600 milhões de reais, para um aporte de capital do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS. O prazo para pagamento venceu no último domingo. A instituição financeira foi criada pelo grupo dos países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Sem o pagamento, o governo brasileiro pode perder o direito a voto no banco. Em nota, o Ministério da Economia repassou ao Congresso a responsabilidade sobre o não pagamento à instituição multilateral. De acordo com a pasta, o governo pediu em outubro e novembro do ano passado que o Congresso autorizasse o remanejamento orçamentário para viabilizar a operação. O Ministério afirma que os parlamentares redirecionaram esses recursos para outras programações. Jovens solteiros lideram compra de carros por consórcio, enquanto casados preferem casas. Ditado "quem casa quer casa" continua na moda, mesmo em ano de economia praticamente estagnada como 2020. Jovens solteiros foram os que mais adquiriram automóveis e motocicletas, enquanto casados lideraram as aquisições de imóveis. Os dados levam em conta o mês de outubro nas aquisições de uma empresa de consórcios com mais de 70 mil clientes ativos no Brasil. Mostram crescimento no volume de créditos e na entrega de bens na comparação com o mesmo mês de 2019. Ainda que os homens permaneçam na liderança das aquisições, são as mulheres que mais fecham contratos para serviços. Pessoas na faixa etária entre 20 e 30 anos são as que mais compram cotas de todos os segmentos de consórcio. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. 7h36. Repita. 7h36. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h39. Repita. 7h39. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Com uma vitória maiúscula, o Palmeiras saiu na frente no jogo de ida contra o River Plate na Argentina na noite de ontem pelas semifinais da Libertadores. Foi 3-0. Os gols foram marcados por Rony, Luiz Adriano e Matias Vinha. Teve também gol anulado por impedimento. O jogo de volta e decisivo será na terça-feira, dia 12, no Allianz Parque. E hoje, às 7h15 da noite, será a vez do Santos entrar em campo na casa do adversário contra o Boca Juniors na outra semifinal da Libertadores. Quero provocar palmeirense e santista aqui hoje, né? Na verdade, os Palmeiras não teve sorte, né? Deu uma sorte danada ontem, quero ver. Agora tem Santos, e aí, hein? Sei não, hein? A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, divulgou ontem o calendário de competições femininas de 2021. O cronograma prevê a realização de 5 torneios nacionais, 2 adultos e 3 de base, e datas para campeonatos estaduais e internacionais. Antes de a bola rolar para os torneios de 2021, a temporada prevê a conclusão das disputas de 2020, remodeladas devido à pandemia. A Série A2, segunda divisão do Brasileiro, referente ao ano passado, está na fase semifinal.
com os jogos de ida no próximo domingo e os de volta no dia 17. A temporada 2021 começa para valer em 28 de março com a primeira rodada da Série A1, primeira divisão do Brasileiro. O atacante Luciano realizou atividades separadas do elenco principal do São Paulo ontem e não vai enfrentar o Bragantino hoje às 9h30 da noite em Bragança Paulista, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador tem uma inflamação na perna esquerda que já o tirou da partida contra o Grêmio há uma semana pelas semifinais da Copa do Brasil. Ele continua em tratamento para ter condições de enfrentar o Santos domingo em clássico no Morumbi. Pablo, que poderia ser o substituto de Luciano, também não treinou. Ele tem uma contratura na coxa esquerda e continua fora do time. O terceiro desfalque do ataque tricolor é Toró, diagnosticado com Covid-19. O Flamengo não terá Diego Alves no clássico contra o Fluminense hoje no Maracanã. No treino ontem, o goleiro deu sequência ao tratamento de uma lesão na coxa direita e não foi a campo. Hugo Souza será mantido como titular. Em compensação, o técnico Rogério Ceni terá o reforço de 2 jogadores. O lateral esquerdo, Felipe Luiz, e o atacante, Gabigol. Flamengo e Fluminense se enfrentam às 9h30 da noite no Maracanã pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neymar será desfalque na próxima partida do Paris Saint-Germain. O atacante não participou da última sessão de treinamentos e ficará de fora da estreia do técnico Maurício Pochettino pela equipe. O brasileiro se recupera de um entorse no tornozelo direito sofrido no dia 13 de dezembro, na derrota contra o Lyon. Desde então, o Paris disputou 3 partidas sem o camisa 10, conquistando 2 vitórias e um empate. Agora o time francês fica na expectativa de o jogador retornar no próximo sábado. O próximo compromisso do PSG será contra o Saint-Étienne hoje. A partida acontece fora de casa às 5 da tarde pela 18ª rodada do Campeonato Francês. Agora é impressionante, né? As redes sociais não perdoam mesmo, né? Então vi ontem, assisti também, comentando sobre a roupa do Neymar, né? Que é a roupa prateada. Parecia costela no bafo. Após 3 temporadas em categorias de Fórmula dos Estados Unidos, Eduardo Barrichello dará início em 2021 à tão sonhada carreira na Europa, rumo à Fórmula 1. Aos 19 anos, Dudu disputará a F3 regional, antiga F3 europeia, pela equipe italiana JD Motorsport. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa ontem, com a participação do seu pai, Rubens Barrichello. A pandemia do novo coronavírus vai parar mais uma vez o circuito mundial de surf. A próxima etapa da temporada de 2021, marcada para começar em Sunset Beach, no Havaí, dia 19 de janeiro, está cancelada. A Liga Mundial de Surf informou ontem em comunicado o cancelamento da segunda prova do Tour, além do adiamento da terceira em Santa Cruz, na Califórnia, que iria acontecer em fevereiro. Muito bem, hoje tem Campeonato Brasileiro, 2 jogos, 7h15 da noite, Botafogo e Atlético Paranaense, também Grêmio e Bahia. Às 8h30 tem Sport Fortaleza e também Curitiba e Goiás. E às 9h30 da noite, Flamengo e Fluminense, Bragantino e São Paulo. Também Taça Libertadores de América. Às 7h15 da noite, Boca Juniors e Santos. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Rua Carvalho de Araújo, na Vila Maria, e também na Rua Água Marinha, no Jardim São José. Essas duas vias, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Teremos radares móveis também na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, e a Avenida Princesa Isabel, no Jardim Anchieta. Essas duas avenidas, a velocidade máxima é de 60 km por hora. Fumacê programado para hoje, caso não chova, região oeste, no Jardim Aquários, Bosque Imperial, Sunset Park, região central, Jardim Esplanada e Jardim Nova América. Rádio Jovem Pan. Estradas. Situação vai ficando complicada para o motorista que precisa utilizar a rodovia Presidente Dutra nesta manhã de quarta-feira. Agora a gente já tem lentidão aqui em São José dos Campos, no sentido São Paulo. Tem lentidão na pista expressa, na altura do quilômetro 136 e um pouco mais à frente no 144, na pista marginal, ali próximo da Revap. Os 2 pontos aqui em São José dos Campos, por causa do excesso de veículos neste momento. Agora, na altura de Guaratinguetá, também tem lentidão, quilômetro 64 no sentido São Paulo, e ali reflexo de acidente que aconteceu agora há pouco
Já já a gente tem mais informações a respeito desse acidente, mas por enquanto podemos te adiantar, o trânsito vai ficando complicado por ali, quilômetro 64 em direção a São Paulo. Também em Guarulhos, no 221, na pista marginal, também no sentido São Paulo, tem lentidão ainda por causa do excesso de veículos neste momento. A rodovia Ailton Senna, o corredor Ailton Senna Carvalho Pinto, seguem com trânsito fluindo bem neste momento. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas seguem com trânsito tranquilo, com tempo bom, sol, ótima visibilidade para o motorista nesta manhã. 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h49. Repita. 7h49. E vamos com as reclamações dos ouvintes, Eloy, pelo WhatsApp, Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. Vamos lá, Clemente, a gente tem reclamação aqui do Ailton, é nosso ouvinte de São José dos Campos. Ele reclamou ontem com relação à instabilidade do sistema de emissão de notas fiscais. O sistema da prefeitura foi alterado recentemente. Ele estava contando que tentou tirar uma nota fiscal ontem, ele não conseguiu, o sistema estava bastante instável e também não conseguiu o suporte da prefeitura, ninguém atendia. Enfim, ele ficou sem conseguir emitir a nota fiscal, e isso já era por volta de meio-dia, mais ou menos, e até aquele momento a situação estava bem complicada aí com relação a esse novo sistema, site, né? Novo sistema da prefeitura. Embora nos últimos tempos ele até que estava bastante estável, eu até andei conferindo isso. Ontem o Ailton disse que estava realmente bastante complicado. Pode ser um problema pontual, mas nós vamos encaminhar isso para a Prefeitura de São José dos Campos. Vamos confirmar, né, João? Mas é complicado, porque se o cidadão está lá, precisa tirar a nota, emitir a nota fiscal. E a nota é na hora, né? E tem empresa que não aceita a nota atrasada, não paga o cidadão, né? Sim. Daí é complicado, né? Então, já que colocou um sistema para melhorar e a coisa não funciona. E faz tempo já, pelo jeito, né? E o sistema eu acho que é terceirizado, então cabe sim a prefeitura fiscalizar essa situação e cobrar, evidentemente, né? Eu digo sempre, mas é terceirizado. E daí? A responsabilidade de quem contratou. Sim, não, com certeza, né? Por isso é que eu disse que tem que cobrar, evidentemente. Sim. O trabalho está sendo pago, lógico. Então tem que ser executado, ponto. Com perfeição. Exatamente. O Tiago de Jacareí, ele mora no Jardim Santa Maria, no prolongamento ali do Santa Maria, na rua Maria Aparecida Prado, na altura do número 237. E ele estava contando pra gente que toda vez que chove a rua alaga por causa de um córrego, diz que tem uma boca de lobo ali que também está entupida. Ele diz que já abriu vários chamados, inclusive ele mandou pra gente um vídeo do que aconteceu em 2018, que a casa dele foi inundada, e mandou foto agora da última chuva que teve e a água continua acumulando por lá. A gente tem uma resposta, né, Giovana? Temos sim. O SAI fez uma manutenção na rede de esgoto do local em março de 2020. Com relação à questão da drenagem, a reclamação já foi encaminhada aí para a Secretaria de Infraestrutura. Que agora alterou também, mudou o secretário. Então agora essa coisa funciona, porque realmente, aliás, lembrando que agora, nessa região aí, são vários pontos de alagamento que tem aí no prolongamento de Santa Maria. Não é só nessa rua aqui, não. Tem vários pontos que acontece isso e realmente tem que dar uma drenagem, porque a coisa é complicada, né? Eu acho que o grande problema, né, Clemente? A gente agradece, evidentemente, ao pessoal do SAI que está sempre atento aqui ao Jornal da Manhã, e é bacana a gente ter uma resposta, ter uma informação. Imediata, inclusive. Exato. Né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que agradecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver o ponto de vista do Tiago, que é uma situação de 2 anos, né? O último alagamento foi em 2018 e o problema permanece. Então, quer dizer, as atitudes que foram tomadas até agora não conseguiram resolver o problema. E como lembrando que esse lance de alagamento, de empoçamento de água, é problema da infraestrutura, é obra. Exatamente. E não é, na verdade, tanto do SAI, né? Que cuida mais da parte de rede de esgoto, tem negócio, né? É que também teve lá uma questão do esgoto, que é exatamente o que o SAI comentou 2020, que fez. Isso, exatamente.
Agora, a gente tem notícias boas também, agradecimento aqui da nossa ouvinte Ana Lúcia, de São José dos Campos. A gente estava comentando aí da Praça Cândido Bertolini, no Jardim Satélite, que estava apagada outra vez, e aí a Ana Lúcia mandou mensagem pra gente ontem, dizendo que o pessoal já foi lá e resolveu o problema mais uma vez. Ana Lúcia, muito obrigado por ter informado. Será que resolveu de vez agora? Então, era isso que eu ia comentar, né? Obrigado ao pessoal da prefeitura que teve essa atitude. De São José dos Campos. Isso, exatamente. E a gente torce para que agora ela fique iluminada, né? E tem também um agradecimento aqui do Douglas, de Jacareí, sobre um vazamento na rua Dom Manuel, na altura do número 147, no Parque dos Príncipes. Ele mandou mensagem pra gente ontem, dizendo que o vazamento foi arrumado, o problema foi solucionado por lá também. A gente agradece aí o pessoal do SAI que teve por lá e resolveu o problema. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, alguma reclamação, manda aqui pro nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repito, 12997077791. A hora. 7h53. Repita. 7h53. Brasília chamando, é hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. O juiz da 10ª Vara Federal de Brasília finalmente pediu à Polícia Federal, ao Serviço de Contra-Inteligência, para entregar à defesa de Lula, por ordem do ministro Lewandowski, a transcrição dos diálogos que foram obtidos criminosamente por hackers, ouvindo, entrando, invadindo, contrariando a Constituição e o Código Penal, os telefones do juiz Sérgio Moro e do chefe da Lava Jato do Ministério Público em Curitiba, Deltan Dallagnol. O primeiro juiz, plantonista Valdemar, disse que não precisava entregar agora porque não tinha urgência e ia esperar o juiz titular. Aí o ministro Lewandowski ficou furioso e ameaçou, mandou o juiz de plantão lá da 10ª Vara Federal, juiz federal, ser intimado por oficial de justiça. Aí tinha outro de plantão, o juiz Gabriel Zago, que aí oficiou para a Polícia Federal para entregar. Lula, enquanto isso, como nós sabemos, está no Caribe, no Mar do Caribe. Está lá em Cuba, passando um período de quase 30 dias, com 2 funcionários da Presidência da República para assisti-lo, para assessorá-lo, né? Faz parte da lei, mesmo sendo condenado já 2 vezes, uma vez em segunda instância, mesmo tendo 6 processos, pode estar no exterior e faz jus à mordomia que está prevista em lei, né? Dizem que está lá com a namorada também, com a noiva, sei lá, né? E está prestando depoimentos para aquele cineasta da esquerda americana, o Oliver Stone. Está lá em Cuba, né? Só para lembrar a vocês, o artigo 5º da Constituição brasileira diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né? Falando do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Olha a coincidência, o artigo 5º da Constituição, da nova Constituição cubana, diz: o Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista, leninista, vanguarda organizada da nação cubana, sustentado em seu caráter democrático e na permanente vinculação com o povo, é a força política dirigente superior da sociedade e do Estado. O Partido Comunista é mais do que a sociedade e mais que o Estado. Bom, só para a gente conhecer um pouquinho, né, da história de um país que tem um povo tão sofrido, tão cordial, né, e tão amigo. Bom, o presidente da República, falando com seus seguidores lá na saída do Palácio Alvorada, disse: olha, alguém pediu alguma coisa, ele disse: o país está quebrado e eu não consigo fazer nada, né? Então, e o pessoal aí da militância midiática tá fazendo um barulho danado sobre o óbvio, né? O óbvio é que a gente sabe que o país está quebrado. A pandemia quebrou as contas públicas, tanto que a gente está esperando pelo Congresso legislação que permita ir além do limite dos gastos,
porque o país precisou sustentar as pessoas que ficaram sem emprego, sem renda, com lojas fechadas, indústrias fechadas, por aqueles que mandaram fechar, né, que não foi o presidente da República. O governo federal só pagou a conta, né? Comprou aqueles respiradores que foram superfaturados, os hospitais de campanha que tiveram contratos aí muito esquisitos, né? E teve que, num programa excepcional executado pela Caixa Econômica Federal, sustentou muita gente que, senão, estaria morrendo de fome com sua família. Isso é óbvio. E o que o presidente não pode fazer nada é o único, mesmo tendo quase 58 milhões de votos, é o que não faz. Né? O que não pode fazer, o presidente da Câmara pode, senta em cima de uma medida provisória e deixa vencer e ela não entra em vigor, como é o caso da dispensa da publicação de balanços nos jornais. O presidente do Senado senta em cima da gaveta dele com pedidos de impeachment de ministros do Supremo e depois joga tudo no arquivo. O ministro do Supremo, como Alexandre de Moraes, sozinho, né, mesmo não tendo um voto sequer, impede que o presidente nomeie o diretor da Polícia Federal. Isso é só um exemplo. Né? A Constituição de 88, o presidente Sarney me deu uma entrevista dizendo que torna o país ingovernável, é o seguinte: o presidente da República, que tem a responsabilidade pelo governo, não tem os poderes para governar. Quem tem os poderes para governar é o Congresso, que não tem a responsabilidade pelo governo. Esse é o grande problema nesse momento. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.